Os ministros do STF estão preocupados com uma única coisa nos atos pró-anistia de ontem e eu vou te mostrar agora o que é. Olha, uma coisa é certa, se os ministros do STF não estivessem preocupados com o povo na rua, com gente se manifestando pela anistia e com o crescimento dessa pauta na sociedade, eles ficariam caladinhos, não falariam nadinha na imprensa, porque afinal ninguém perde tempo com o que não preocupa. Mas teve uma coisa que deixou eles preocupados sim. Olha aqui o que saiu ontem no jornal O Globo antes das manifestações. Olha aí, ó. O principal foco de atenção dos ministros do STF no ato pró-anistia em São Paulo. Dá uma olhadinha o que diz a matéria. Ministros do STF avaliam que as falas de Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia, os organizadores do ato pela anistia em São Paulo, trará mais do mesmo. O foco dos magistrados está voltado para o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Visto como moderado e com postura mais ao centro pela maioria da corte, Tarcísio enfrentou um desgaste em junho, junto aos magistrados, por causa da sua fala no ato de Copacabana, agora dia 16 de março. Ministros, inclusive Alexandre de Moraes, com quem o governador mantém um bom trânsito e diálogo, se queixaram do tom adotado pelo pupilo de Bolsonaro para defender os condenados pelo 8 de janeiro. Eu acho extremamente engraçado esse tipo de comentário vindo de ministros do Supremo. Como assim eles se queixaram do tom adotado pelo Tarcísio nos atos? Por acaso agora os ministros tutelam o que Tarcísio pode e não pode dizer, o que ele deve e não deve, o que é conveniente e o que não é? E afinal, por que os ministros do Supremo estão preocupados com o que Tarcísio diz ou deixa de dizer, hein? Eles não são pessoas mais poderosas do país? Calma que eu vou te explicar tudo isso, antes vamos terminar a leitura aqui, ó. No carro de som no Rio de Janeiro, Tarcísio classificou os réus dos ataques golpistas como inocentes que receberam penas desarrazoadas e disse que a anistia aos envolvidos nos ataques golpistas seria um caminho para pacificar o país. A leitura dos ministros do STF é que Bolsonaro e Malafaia seguirão o mesmo roteiro das manifestações anteriores, inclusive com ataques diretos ao STF e Moraes. A dúvida, porém, é se Tarcísio vai amenizar a fala ou subir o tom para defender a anistia. Olha, tem 3 motivos para o Supremo se preocupar com o discurso do Tarcísio que eu vou contar para você agora. O primeiro motivo é que Tarcísio, claro, ele é governador do estado mais rico e mais poderoso do país, que é São Paulo, que sozinho tem um PIB maior do que vários países ao redor do mundo. Ou seja, tudo o que o Tarcísio fala e faz tem um peso e uma força políticos gigantescos, tem uma credibilidade e uma capacidade de influência que os ministros não conseguem controlar. E nesse contexto, se o Tarcísio se coloca como alguém que é crítico das decisões dos ministros, dos abusos, das ilegalidades, isso coloca uma pressão imensa sobre o Supremo, porque não se trata de um radical de extrema direita qualquer criticando, como eles gostam de colocar, mas o governador do estado de São Paulo. O próprio fato de os ministros do STF considerarem Tarcísio como um político de centro e não extremista é algo que dá um peso ainda maior a qualquer crítica que ele faça ao STF, e os ministros sabem disso. Você está entendendo melhor? Está gostando da explicação? Se isso está ajudando você a entender os bastidores da política, do poder, e eu ainda tenho 2 razões para os ministros se preocuparem com o Tarcísio, mas se está te ajudando, então curta o vídeo com força para essa explicação chegar a mais pessoas e vamos para o segundo ponto. O segundo motivo pelo qual eles se preocupam é porque eles sabem que eles vão condenar Bolsonaro neste ano e que Tarcísio pode ser o próximo presidente do Brasil, ou seja, eles vão ter que lidar com o Tarcísio pelo menos nos próximos 4 anos, talvez 8 anos, agora não mais como governador, mas como presidente. Se Tarcísio entrar no Planalto como um crítico do Supremo, alguém que potencialmente vai apoiar um pedido de impeachment no Senado, isso coloca todos os ministros em risco e eles querem evitar que a situação escale a esse ponto. Em terceiro lugar, eles se preocupam com o discurso do Tarcísio porque o STF quer que o discurso político, a partir de agora, aconteça sempre dentro das balizas do quadrado, das bases que eles definiram como discurso público admissível ao longo desses 6 anos do inquérito famigerado das fake news, das suas censuras, dos seus abusos, das suas ilegalidades. Ou seja, depois de tudo o que eles fizeram, eles não querem alguém poderoso como o Tarcísio falando qualquer coisa que deixe eles desconfortáveis. Olha só aqui como isso é verdade. Ó. Como informou a coluna, ministros da corte têm mostrado descontentamento com a postura de Tarcísio de ficar com o pé em cada canoa. A avaliação feita é que o governador tem pesado nos gestos ao bolsonarismo. As portas fechadas do Tarcísio também têm aumentado suas críticas ao STF. Ou seja, a preocupação de Tarcísio está muito bolsonarista e isso eles não admitem porque afinal eles querem acabar com o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo, lembra? Pois é, mas eu não sei se isso vai dar muito certo para os ministros do STF, viu?